Sejam bem-vindos ao Um Académico de Histórias, este podcast que aqui já teve dois protagonistas. Hoje volta neste episódio 2 a ter outros dois figuras também marcantes de um período importante para a história do ABC de Braga. Carlos Galambas e Artur Monteiro, bem-vindos a este podcast. Obrigado, no que diz respeito também a quem organiza este momento, que é um momento de convívio em torno de uma epopeia europeia e não só, que o ABC viveu há 30 anos atrás, mas já lá vamos a esse grande momento que está intrinsecamente ligado à chegada de um nome maior que acabou por mudar o handball em Portugal. Mudou primeiro o ABC, o ABC contagiou todo o handball nacional e depois acabou por mudar também o handball nacional, que se chama Alexander Donner e é uma figura incontornável. Já aqui tivemos a história mais ou menos contada acerca da chegada do Alexander Donner à cidade de Braga e à forma como foi contratado para o ABC, mas, e permite-me, Carlos Galambas, começo pelo Artur Monteiro, que também está, de certa forma, aqui envolvido neste episódio da chegada de Alexander Donner ao ABC. Como é que foi esta chegada e como é que chegaram a Alexander Donner, aquele que se tornou um revolucionário do handball em Portugal? Boa tarde, agradeço o vosso convite e estas questões, quando se fala do ABC, fala-se de um clube que marcou e marca de uma forma indelével a sua passagem pelo handball de alta competição, enquanto clube, enquanto instituição e, acima de tudo, enquanto emblema, também um dos emblemas da nossa cidade. E também não queria dissociar, de facto, é um preito de homenagem que nós prestamos aqui quando falamos de Alexander Donner. E é dizer que, de facto, a vinda do Alexander Donner é dentro de um cenário improvável. Nunca pensamos que traríamos para aqui a pessoa, na minha perspectiva, que modificou os conceitos e o paradigma do handball em Portugal e, de facto, não passava nada mais, nada menos do que um homem do handball, um homem que modificou na essência o treino, modificou o jogo, a tática, aquilo que nós quisermos integrar na vida do ABC, naqueles tempos áureos do ABC. De facto, o Alexander Donner foi o elemento preponderante, foi o fiel da balança, de uma balança de sucesso. Ele aparece aqui em Braga, como eu disse atrás, num cenário improvável. Vamos puxar a cassete atrás, perceber qual era o contexto que o ABC estava naquele momento. O contexto, naquela altura, havia uma grande apatia competitiva, talvez ao nível da ambição, daquilo que seria fazer alarde dos pergaminhos recentes do ABC, um ABC que desbravou o caminho, um ABC que acabou com a hegemonia dos três clubes de Lisboa e mais o Futebol Clube Porto. Portanto, é um outsider que aparece, que se consagra durante duas épocas, quando subiu da segunda divisão à primeira, integra nas suas fileiras jogadores já internacionais. O professor António Cunha é uma pessoa muito importante nesse processo, mas o professor António Cunha acabou por, ao fim de 2 anos, ao fim do segundo campeonato que nós conquistamos, é o ano que coincide com a vinda do Marinov. Primeiro veio o Kamen, depois o Marinov. O professor António Cunha sai para o Porto e leva os jogadores, quase a equipa titular, para o Porto. E então deixou-nos, desculpado a expressão, deixou-nos de mãos vazias, mas não conseguiu levar a ambição que nós tínhamos e que ele nos tinha conseguido incutir, a ambição
de tornarmos o ABC sempre cada vez melhor. E então, nessa perspectiva, havendo uma apatia de facto competitiva, um acondicionar ou acomodar do ABC ao terceiro e quarto lugar do campeonato, isso não nos servia. Um clube que vivia de handball não se pode alimentar do segundo lugar para baixo. Os investidores investiam no ABC porque o ABC era campeão. E era inevitável, nós tínhamos que dar uma sacudidela e conseguimos fazê-lo. Então, um belo dia, pensámos, o treinador na altura, o saudoso Pavel de Geneve, um homem brilhante, um senhor, o engenheiro Jorge Rodrigues, como presidente, colocou-lhe a questão: eu vou procurar outro treinador. O engenheiro Jorge Rodrigues tinha granjeado a amizade com umas pessoas ligadas ao handball soviético na altura, e é este o termo exato, que era das repúblicas, a seleção da ex-URSS, o Sr. Maximov, e foi essa relação depois é aprimorada, é reforçada numa ida do engenheiro Jorge Rodrigues a um campeonato do mundo à Tchecoslováquia, portanto na altura ainda não estava a Eslováquia separada da Chequia. Vai a esse campeonato, aflora o conhecimento, intensifica a relação com a direção da Rússia, da União Soviética, e a dada altura começámos a pensar, em primeiro lugar, trazer 2 jogadores, terminou aquele paradigma, ou se quiserem, aquela fase dos jogadores búlgaros, portanto fomos a primeira equipa na década de 80, a primeira equipa a ir buscar um estrangeiro, deliberadamente, um búlgaro, o Pavel de Geneve. No segundo ano vem o Marin Marinov e logo a seguir vem o Alexandrov. Portanto, atletas búlgaros, 3 atletas búlgaros foram importantes no ABC e que depois, passado 2, 3 anos, achamos por bem que deveríamos ir buscar jogadores ao campeão do mundo, ou ao país campeão do mundo, à Rússia. Foi quando eu estive na Rússia, já é por demais sabido, e eu fui contratar o Vitor Chikulev e o Vladimir Bolotsky para o ABC. Também há aí umas nuances históricas, umas alternativas. Eram outros jogadores que eu ia buscar e depois vimos. Pois, aquilo correu mal, não foram? Eu queria trazer na altura o talante Dushbaev para o ABC, tinha ele 19 anos, e eu vi que uma pessoa que eu pratiquei handball, e uma pessoa que soubesse de handball, que visse handball, que fizesse uma vida no handball, via logo que o talento do Dushbaev serviria ao ABC. Já estava comprometido com o clube que depois nos ganhou na final das Champions, com o Teca Santander, e em alternativa o Sr. Maximov disse-nos para escolhermos outro jogador. Mas estava identificada a posição ou o ABC? Sim, um central. Queria um central mesmo. Central e depois um canhoto. O canhoto foi o Vladimir Bolotsky, que jogava no Dinamo Astrakhan na ponta e era terceiro jogador, ou segundo jogador da ponta direita do Astrakhan. O Astrakhan era um conjunto de jogadores celestiais, jogadores fabulosos. Tinha jogadores que eram campeões do mundo naquela equipa. Portanto, produzia muitos jogadores. E depois viemos a saber que o treinador, de facto, era o grande promotor do nascimento, do ressurgimento desses jogadores, dessa escola. E então, quando o ABC, agora voltando à frente, ou passando para a frente, quando o ABC começámos a sentir dentro do clube que tínhamos que dar uma sacudidela, tínhamos que dar uma sapatada ou um empurrão para que o ABC continuasse a evoluir, achou-se por bem que deveríamos contratar um jogador russo. A dada altura metemos um treinador russo, metemos-nos no carro e dormimos na fronteira, à espera que a fronteira abrisse, e o Astrakhan estava a fazer um estágio prolongado ali na zona básica, e estava em Eibar, num hotel hospedado. Fomos ao hotel, levámos um intérprete connosco, o Dr. Domingos.
eu, o engenheiro Jorge Rodrigues e o saudoso Júlio Guerra, os quatro, chegámos a Eibar e encetamos conversações com o Sr. Maximov. Queríamos trazer o Sr. Gladchenko, que era o treinador da equipa da Rússia, do Dinamo Astrakhan, e foi-lhe colocado o convite, o intérprete disse o que pretendíamos, já levávamos o contrato formalizado para ele assinar, e a dada altura ele disse que ia ser avô e que não queria sair da União Soviética. E nós ficámos a olhar um para o outro, eu para o engenheiro Jorge Rodrigues e para o Domingos, o doutor Domingos, e agora o que vamos fazer? Encolhemos os ombros, o engenheiro Jorge Rodrigues, pronto, o homem não quer sair. E a dada altura o Maximov, o Gladchenko, disse-nos, tenho aqui, e estava o Donner por trás deles, porque aquilo era aquela mentalidade de hierarquia, da hierarquia, o primeiro treinador, o segundo treinador, o terceiro treinador, e assim se posicionava enquanto estavam sentados. Estava o Gladchenko na frente e o Donner estava mesmo por trás dele. E então, páginas tantas, ele disse, eu não vou, mas tens aqui um homem que vos serve fielmente para aquilo que vocês pretendem, que é ser campeões, levem esse homem. E o engenheiro Jorge Rodrigues disse logo, não levo, eu quero te levar a ti, e o intérprete a traduzir, e ele, eu não, levar este, e o Jorge Rodrigues, o engenheiro Jorge Rodrigues olhou para mim e eu assim, vamos levar. Se eu não levo nada, e houve ali porque ele é que tomava as decisões, não levo, e ele era o presidente, e não levo, assim, vamos levar o engenheiro. Vamos dar um tiro no escuro, mas temos que levar alguém. Viemos aos ovos, temos que levar ovos. Seja de... Mas iam ao Ferrari e vieram de Fiat 500, Pois, é? a dada altura, a imprensa depois relatou, nós, para fazermos aquele conjunto de argumentos pelo insucesso que o ABC atravessava, dizia, não, nós vamos buscar o Gladchenko. O Gladchenko era conhecidíssimo no panorama andaluístico internacional, vamos buscá-lo. E o primeiro comentário, após a contratação, o Donner, eu já o disse isto, várias vezes, o Donner naquela altura, ele viu a nossa desconfiança, porque o Domingos traduzia em russo, e ele via, estes tipos estão aqui a duvidar da minha competência, da minha capacidade, e ele pediu ao Domingos, já era o Donner a falar, o Gladchenko deu-lhe a autorização para ele falar, e ele fez ali 3 perguntas cruciais. Primeiro, perguntou quantos jogos faltavam para acabar o campeonato. Esse campeonato estávamos em segundo ou terceiro lugar, na altura, já distantes do primeiro, e perguntou quantos jogos faltavam. E logo a seguir perguntou se tínhamos cassetes VHS da equipa, de jogos da equipa. E tínhamos eu levei 4 cassetes. Entregamos as cassetes, ele foi lá para um quartinho, para um estúdio, ver os jogos. Quando ele desceu, nós almoçamos, entretanto. Quando ele desceu, perguntou, confirmou o som dos jogos. Ok, levai-me que eu vou ganhar os jogos todos. Ainda vamos a tempo de ser campeões. E dito e feito. Esta autoconfiança, este insuflar de confiança em relação a nós, que íamos para lá e ficámos desiludidos porque o Gladchenko não vinha. Pronto, andou ali 2 ou 3 semanas e alimentou de facto o nosso gáudio. E páginas tantas, viemos embora, chegámos cá e logo badalámos na imprensa que iríamos trazer o Alexander Lona. E depois o meu querido amigo, o professor António Cunha, dizia, foram buscar um Ferrari e veio um Fiat 600. Que é facto é que o Fiat 600 ganhou. E o outro dia precisei 34 jogos consecutivos, mas estavam amigos meus a confirmar que seriam mais jogos. Agora não sei. Mais ainda. O que sei é que fomos campeões, ganhamos a Supertaça, ganhamos tudo. E de facto foi uma decisão que tomamos ali, num olhar, num cruzar de olhares entre eu e o engenheiro Jorge Rodrigues. Houve um encolher de ombros, que se lixe, vamos dar um tiro no escuro, tem que ser, e vamos levar o homem. E de facto, eu acho que no desporto de alta competição,
as coisas são muito bem preparadas, são muito bem aquilatadas, são muito bem pensadas, mas ali não tínhamos alternativa e de facto fomos, na minha perspectiva, e aqui rendo homenagem a esse homem e rendo homenagem também a uma pessoa que se perfilou sempre durante a permanência do Donner em Braga, que se perfilou como adjunto dele, mas foi uma pessoa importantíssima. Foi o professor Jorge Rito, uma pessoa com carisma, uma pessoa que conhecia muito bem a formação e depois tinha uma vantagem em relação a todos os outros, é que ele conhecia muito bem a língua e fez de intérprete e fez o papel de excelente adjunto para o Alexander Donner. E de facto, pá, eu já me escusarei de comentar a forma como o homem saiu daqui e eu penso que não devia ter saído da forma como saiu e depois partiu. Ficou uma mágoa, há uma coisa que nunca se dissocia da minha forma de pensar, mesmo na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Quando eu falo de desporto, eu depois estive num projeto de futebol do Sporting Clube Braga, mas houve uma coisa que eu nunca dissociei da minha linha de pensamento, é que de facto o Donner foi uma pessoa muito importante, não foi só no treino desportivo, mas também a personalidade dele, a forma dele enfrentar os jogos, a frieza dele, a relação, a confiança que ele incutia nos jogadores. Estes rapazes, pá, eram putos de 18 aos 20 anos e o Donner fazia deles uns autênticos guerreiros e o ABC conquistou com o Donner cerca de não sei quantos campeonatos. O Galambas sabe melhor porque este rapaz é o jogador mais titulado do ABC. Mas isto muito porque, de facto, esse homem é que implementou essa filosofia e esse trabalho, essas dinâmicas que o tornaram, de facto, foi ele que mudou. Venham dizer o que disserem estes paladinos do handball atual, porque o conceito do handball mudou, mas o Donner tinha uma coisa. Ele, de facto, foi o grande precursor da maior mudança que houve do handball em Portugal. Carlos Galambas, estamos aqui quase, nós dois estamos aqui numa figura quase de espectadores a ouvir o Arthur é sempre contar, bom ouvir o Arthur mas o Arthur tem aqui memórias bem frescas e ainda bem destes episódios, principalmente aqueles antes da chegada do Donner. Que idade é que o Galambas tinha quando o Donner... Eu vim para cá... Já cá estava o Donner. Tinha 16, fiz 17. Exatamente. Aos 16 anos. Fazia em fevereiro, eu vim em agosto, início daquela época. Depois, a meia época, fiz 17 anos. E vinhas mudaste de cidade, vieste para Braga. Sim, vinha de Lisboa, do Belenenses. Do Belenenses, vieste para aqui para Braga e apanhas depois um treinador que acredito que era muito diferente daquilo que tu estavas habituado a apanhar até ali e provavelmente também os outros treinadores que tiveste na carreira. Como é que perdão uma expressão, mas utilizada aqui também pelo Arthur, como é que um miúdo com aquela idade, como é que se confronta com isso no seu plano de formação que estava a iniciar ali no ABC? Olha, em primeiro lugar, boa tarde e obrigado pelo convite. É sempre um prazer ouvir e contar histórias aqui, principalmente ouvir aqui as histórias do Arthur Monteiro, e então quando são relacionadas com o ABC ainda melhor são, porque ele é a pessoa que mais e que melhor viveu e que mais viveu estas histórias, porque também foi um dos obreiros da passagem, também da mudança do paradigma, não a nível de campo, mas a nível de dirigismo. E o Donner, como disse bem o Arthur, o Donner para mim foi o pai foi o meu pai do handball, digamos assim, porque foi ele que me foi buscar, foi ele que me viu no Belenenses, foi ele que me viu na seleção de sub-18, chamada na altura a seleção de promessas, num estágio feito em Braga, e ele passou lá uma semana e eu nunca pensei que ele estivesse a ver, e ao fim dessa semana ele... Mas já sabias quem ele era? Não, sabia, porque na seleção estavam também jogadores do ABC. ABC. Aquele que eu via na televisão, aqueles que eu via, o Paulo Faria, o Paulo Morgado, o Veiga, o Emanuel, via jogadores, o Lobato, não, o Lobato era um pivô também, que agora é o Lobo, não sei, já não me lembro, peço desculpa. O Edgar Lobo. O Edgar, exatamente, o Edgar. Havia jogadores que estavam na seleção comigo
e alguns já jogavam na equipa que o Donner, quando veio, que disse: eu com esta equipa, o Almeida, o Rei Almeida, com esta equipa vou ser campeão. E então eles já eram jogadores do plantel sénior, mas ainda iam às sub-18 promessas. Estavam a começar a aparecer no handball. Eu vinha de Mafra e eu vi-os na televisão às vezes, eu quase que lhe pedi autógrafos na seleção aos meus colegas de seleção. Nem nunca imaginei isto. Para ser o mais realista, eu nunca pensei em ser profissional de handball. Eu vinha à seleção porque, pronto, com a ambição de vir, e aquilo começámos em 40 e iam sempre, cada estágio ia havendo menos, e até que chegámos a ir à Taça Latina e eu fiquei nos escolhidos para ir à Taça Latina. E nessa semana, o Donner aqui em Braga estava lá e eu sabia quem era, no canto, ali mesmo na entrada, para quem conhece o ABC, para quem vai para o bar e para quem entra para a bancada, naquele canto. Ele esteve ali na semana, de manhã ao fim da tarde, todos os treinos, sentado. E diziam, o Paulo Faria: olha, mas aquele é que é o Donner. Treinamos, aqui na seleção isto é espetacular estar aqui, mas não treino tanto, ou seja, não era tão intenso. E o que é facto é que eu, ao fim desta semana, foi-me chegado um convite pelo ABC a dizer que ele disse esta expressão, teve esta expressão para o professor Rito traduzir na altura: se ele quiser vir para Braga, eu transformo uma bola de carne num jogador de handball, se ele quiser trabalhar. E eu era gordinho mais ainda do que sou agora, mas eu já jogava, andava lá no meio, com os melhores, e daí da bola de carne. Aí cheguei a casa e pedi ao meu pai, a primeira resposta disse que não. O engenheiro e o António Xavier, na altura, foram a Mafra, que não havia A1. Imagina as viagens que fizeram 2 dias seguidos, para falar com o meu pai disse que não a primeira vez, disseram-lhe para repensar que no dia a seguir vinham outra vez. Então vieram para Braga, e Braga outra vez a Mafra, que na altura agora faz em 3 horas, na altura foi para umas 5, 6 horas. E até que na segunda vez o meu pai lá disse que sim, porque houve alguém também, neste caso o meu cunhado, que ainda é, que está casado ainda com a minha irmã, podia ter divorciado, mas não, e que disse, e que tem a expressão também num jantar em minha casa, que disse: Sr. Galambas, deixa-o ir, porque conforme ele vai, se ele não render, ele vem. Conforme vai, vem. Ora, deixa-o ir. Não perde nada, não é? Não perde nada em experimentar, deixa-o ir. O que é certo é que eu vim e fiquei 15 anos, 16 anos em Braga, e depois, pronto, abandonei o ABC aos 32. Vim com 16 e saí do ABC aos 32 anos. Mas o Donner, eu passei de uma mentalidade de treinar 3 vezes por semana. Comecei a fazer 3 treinos por dia. E a mentalidade, como aqui disse o Arthur, digam o que disserem, o Alexander Donner mudou o paradigma do handball português. Ainda hoje, para quem percebe de handball, há equipas que jogam com o sistema tático, com algumas jogadas do tempo do ABC, do tempo do Alexander Donner, não é do meu tempo, porque ele é que inventou, ele é que trouxe estas jogadas, com os mesmos nomes, que algumas equipas eu ainda ouço e consigo perceber, e falei com alguns colegas. Os códigos das jogadas ainda são alguns nomes, porque há jogadas que são, olha, digo o Chico, quem jogou comigo e quem sabe, o Chico, a gente chamava Chico, era a jogada que ainda hoje eu ouço e vejo pessoas a fazer, equipas a fazer. Portanto, foi um homem que mudou, não só ao nível de jogo, a nível de mentalidade, nós jogadores. Então, pelo menos eu falo por mim, eu quando o vi entrar no pavilhão em agosto e cheguei, ele olhou para nós e disse: vamos trabalhar, vamos começar hoje, com 3 treinos por semana, em 3 semanas, que era o início do estágio aqui em Braga, sempre. E depois culminávamos esse trabalho com uma ida ao melhor torneio do mundo, que era o Paris-Bercy. Que íamos para a França uma semana para fazer propaganda do handball, mas era o melhor torneio do mundo na altura, com todas as equipas do mundo, menos o Barcelona, que sempre disse que não ia, porque para pagar viagens a Paris e conhecer Paris, a Barcelona, pagavam os jogadores para ir, pelo menos era isso que o Barcelona sempre dizia que não ia. Mas todas as outras equipas íamos a esse torneio. Todo mundo. E nós, nessas 3 semanas, era 3 treinos por dia, só tínhamos folga ao domingo, e saíamos sábado ao fim da tarde, regressávamos domingo ao fim da noite ao estágio, e era 3 vezes por semana, 3 vezes por dia, durante a semana toda. E eu passei do 3 vezes por semana para 3 vezes por dia, foi um choque, mas valeu a pena. Valeu a pena porque, é como o Arthur disse, eu também para a minha vida agora, há muita coisa na vida que eu meto ainda a resiliência dele, que é de lutar, porque se nada se tem sem se lutar, e a maneira de ter algo ou de fazer alguma coisa, a maneira que ele me incutiu, ele sempre me disse, e havia vezes que eu treinei muitas vezes com ele sozinho, e ele chamava muitas vezes à parte e dizia: se tu queres ser jogador, tens que treinar mais que os outros. Tu, se queres ser alguém no handball, tens que
tens que começar, tens que fazer isto ou fazer. Aí eu levei sempre em linha aquilo que ele me dizia, tanto que eu passava horas, por exemplo, a treinar sozinho na parede, que toda a gente ainda se lembra dos de eu estar na parede a fazer passos sozinho, mas não sei o quê, mas os outros acabavam e eu tomava bem e eu fazia, ele dizia 200 de cada lado e eu fazia 200, ele dizia-me 500 e eu fazia 500. Eu sempre fui aquele jogador que fazia tudo o que ele dizia e tive, acho eu, que modéstia à parte, mas cheguei onde cheguei graças a ele e também graças ao meu trabalho, porque eu também sempre acreditei que aquilo dava e eu disse, vamos, eu E acreditei. estava a ter resultados também. Agarrei-me de unhas e dentes e depois o ABC também viu que eu também trabalhava e assim foi, e fiquei cá há 15 anos, porque é o que eu digo sempre, ainda hoje digo aos mais novos, o difícil não é ter chegado ao ABC, porque qualquer jogador podia vir para o ABC. O difícil foi ter cá ficado naquela década, pelo menos aquela época de 90 a 2000, ter estado ter estado ao lado dos jogadores como eu joguei e ter cá estado sempre a fazer parte dos plantéis. Isso é que foi mais difícil para muitos jogadores, porque ter chegado ao ABC qualquer um chegava. O problema era depois mostrar valor e competência para falar. Não só no ABC, mas também na seleção. O Arthur sabe bem, o Donner a escolher era frio. Era quem ele achava que tinha capacidade para poder integrar. E a nível de estrutura do clube, o que é que muda com o Donner? Ele traz novas metodologias de treino, de organização, até mesmo ele, de certa forma, quis assumir o controle de muitas outras áreas que não são aquelas que apenas acontecem dentro do campo, não é? Pelo que percebi. Sim, de facto ele era um estratega. Mas também há aqui, e rendo homenagem às pessoas que estavam no ABC. Depois, há aqui um pormenor que para mim é de vital importância, que é o facto de o ABC ser um clube de monomodalidade. Tinha a escola do handball, era uma grande referência do handball em Portugal, já nessa altura, e de facto isso, voltado um bocadinho atrás também, porque eu gosto muito de divulgar e de reconhecer quem são os patrocinadores, de facto, desta mudança deste ABC. E, de facto, essa filosofia muito arraigada, muito fechada neste contexto de vontade de servir, de vontade de criar condições para sermos os melhores. De facto, isso foi incutido por esse grande mestre, o professor António Cunha. Quando o Donner surge no ABC, aparece no ABC, antes dele ainda esteve o saudoso Pavel de Geneve, também bebeu um bocadinho de uma estrutura muito bem montada, muito bem equilibrada, mas não conseguiu, ou não teve tempo, ou não teve aquela perspicácia de perceber intrinsecamente aquilo que era o ABC, o que era o seu âmago, o seu íntimo. E, de facto, o Donner percebeu isso. E percebeu uma coisa para mim que define muito a sua passagem por aqui. Percebeu que o ABC era um clube feito de guerreiros, tanto os que estavam dentro de campo como os que estavam nos bastidores, portanto, no meu papel de dirigente, do presidente, dos órgãos sociais do ABC, foram sempre pessoas, salvo uma ou outra exceção, ligadas ao handball desde pequenitos. Portanto, a perceberem que a ambição não tem uma medida, a ambição não tem um espaço, a ambição não tem um tempo. E, de facto, o Donner conseguiu congregar essas vontades, esse perceber de filosofia que existia, que estava subjacente a um latino. Nós somos latinos, somos portugueses, trabalhamos muito com o coração, somos muito emotivos também. Em contraponto com a frieza dele. Portanto, ele conseguiu, na minha perspectiva, e isto terá uma explicação de índole psicológica, se quiserem os estudiosos, eu poderei explicar o que era isto na prática, o que é que isto representava na prática. Ele soube muito bem cooptar, soube muito bem absorver o nosso entusiasmo, a nossa vontade de servir e a nossa vontade de criar condições para que ele fosse campeão. O Donner só se debruçava no treino. Ponto final. E então
de quando ele dizia eu quero um martelo com uma haste de 2 metros ou de 1 metro e a ponta a pesar 30 quilos, ele tinha um martelo. Ia ao saudoso o senhor Peixoto Rodrigues, Deus o tenha, um grande homem, um grande senhor, e ele tinha o Donner também tinha uma simpatia enorme por ele, porque o senhor fazia-lhe as vontades todas. Na altura não havia halteres, não havia máquinas de musculação, não havia nada, mas havia um pneu de 300 quilos de trator para os jogadores com a haste de um martelo feito na J. Peixoto Rodrigues, os jogadores fazerem o gesto de remate de anca, ou se quiserem enfrentar um jogador como o Galambas de 90 quilos, enfrentar um jogador de 110 quilos à frente dele no ataque e ele na defesa. Portanto, o Donner era um homem de pormenores e sabia depois juntar aquelas pedrinhas todas para fazer aquele mosaico. Eu já li isto, fazer aquele mosaico do êxito, e de facto fazia um grande painel de êxitos, porque fez uma grande equipa, uma equipa que atravessou 3 gerações de atletas, porque a diferença do ABC estava nisto. A dada altura, o professor António Cunha treinou a equipa durante um ano e no ano a seguir, quando eu entrei, acompanhado com os outros, para não perder a ideia de quem eram as pessoas, mas eu tenho bem presente, dizer que chamou um a um e perguntou-lhes o que é que nós queríamos. E nós dissemos, queremos ser os melhores. E, de facto, o António Cunha conseguiu incutir essa filosofia ou essa ambição. Sim. O Donner, diferente. O Donner sabia muito de handball, era um expert no handball, era, para mim, porventura, porque eu via depois os outros jogos, nos torneios Jorge Marrano, nas competições europeias, e nunca vi, de facto, nenhum treinador como o Alexander Donner. É que as pessoas devem se lembrar disto. O Donner quis 3 jogadores estrangeiros, na altura, eu já disse isto várias vezes, 2 deles eram utilizados no campeonato nacional porque só podíamos utilizar ao máximo 2 estrangeiros. E depois, quando perspectivou, ficámos todos de boca aberta, ficámos a olhar uns para os outros, quando ele perspectivou, disse que eu hei de conquistar um título internacional e vai demorar 2 anos, ao fim de 1 ano estava presente na final da Champions de handball, ele dizia-nos que não há melhor trabalho do que fazer crescer esta malta. Aquilo que o Galambas dizia há pouco, relativamente à pouca vivência ou à pouca competência que ele tinha para a idade, era um registro de competência ainda com um sentido evolutivo, portanto, teria que ter, só um homem como o Donner é que fazia do Galambas handbolista. Quando digo do Galambas, digo do Paulo Morgado, o grande guarda-redes, do Rui Almeida, um grande ponta-direita, desse artista de balé, o Álvaro Martins, na ponta fazia daquilo arte. Vários jogadores são mesmo nas mãos desse homem. E é isso que eu digo. Aquela simbiose de ambição, do sangue à flor da pele do latino, os Donner soube muito bem Mas acha que de certa juntar forma, naquela frieza acha de certa soviética. forma que ele também teve a sorte do lado dele por apanhar estes miúdos tão Não, talentosos? eu há bocadinho dispersei aquilo que eu queria dizer. Ele pega... Nós vamos à final da Champions de Handball, ao fim do primeiro ano, dos 2 anos que ele dizia que iria a uma final, mas ao fim do primeiro ano estávamos presentes numa final e estávamos, eu queria dizer, com 3 jogadores estrangeiros, jovens também, o Vitor Chiklaev, o Konstantin Dolgov e o Vladimir Bolotsky, mas tínhamos uns putos ali. Carlos Galambas, Carlos Brito, Paulo Morgado, Álvaro Martins, Rui Almeida, Eduardo Filipe, todos jovens.
E estávamos, Paulo Faria, e estávamos, se eu me esqueço, ele mata-me a seguir. Mas Paulo Faria, aquela geração, foi enfrentar na final uma equipa constituída por Yakimovic, campeão do mundo, soviético, Talant Dushbaev, campeão do mundo, soviético, o Mats Olsson, na baliza, campeão do mundo, sueco, o Mateu Garralda, lateral direito, canhoto da seleção de Espanha. Estava ali uma mistura de seleção da Suécia, da Rússia e de Espanha, que estavam só no ranking do handball mundial, estávamos muito distante deles. Resumindo, o homem conseguiu estar presente numa final. E digo-vos isto com toda a autoridade moral. Fomos vilipendiados por uma equipa de arbitragem suíça que nos roubou o título. Não éramos nós os campeões. Mas só para concluir este conceito, o Donner trabalhou muito bem, o Donner era um excelente treinador, é uma referência do handball em Portugal e mundial, porventura, mas tinha de facto um naipe de dirigentes com uma devoção, com uma congregação de esforços, concentração de mentalidades para lhe criar condições para ele ser campeão. Ou seja, nós tratávamos do extra handball, mas dentro do terreno de jogo ele era quem mandava e era de facto o treinador. E a competência depois falava por si. Galambas, e do lado dos atletas, percebiam que havia ali essa mesma competência, ou seja, nada era feito por acaso, com o Alexander Donner a comandar aqui estas tropas dentro de campo, mas vocês sentiam que realmente eram especiais, tão novos, mas que quando ouviam um treinador dizer que dentro de 2 anos vamos estar a conquistar um título europeu ou um título internacional e estão numa final europeia, vocês sentiam realmente, ou como é que foram sentindo que eram essenciais e eram especiais acima de tudo? Não, nós estamos a comemorar o 30 anos dessa ida à final, mas também temos que comemorar que foram 33 anos do dia que ele disse que íamos à final e depois que fomos passar 3. O Arthur disse 2, foi no ano a seguir, mas depois ele, quando chegou a Braga, quando eu integrei o plantel, ele disse: daqui a 3 anos quer estar na final da Liga dos Campeões. E aí, naquelas escadas que ainda hoje é o pavilhão do ABC que está igual, nós todos começámos a rir. Não é? E depois nos estágios dizíamos: o velhote, a gente chama o velhote, está maluco, ele não sabe ainda o que é o handball. Dizíamos nós que não sabia. Mas ele era tão especial esta mudança de paradigma também era porque ele fazia vídeos de uma parte de 30 minutos de um jogo, a gente via o vídeo 2 horas e meia. Ou seja, ele escrutinava tudo, os pormenores todos. Eu não vou aqui dizer nomes para não ferir suscetibilidades. Era minucioso. Era muito minucioso. Ele, em relação às equipas, ele era assim. Nós íamos jogar, por exemplo, na primeira jornada jogávamos com o Clube A. Íamos apanhar o Porto na 5ª jornada. E daí, da primeira à 4ª, eram clubes que nós, à partida, iríamos ganhar. Ele, esses jogos todos, fazia como se fossem treinos com árbitros para preparar o jogo com o Porto. Ou seja, nós preparávamos o Porto daqui a 3 jornadas, ou 4, não muitas também, não era 10ª, mas preparávamos os jogos. Ele fazia, porque eu e toda a gente se apercebia, porque depois a gente dizia: mas a outra equipa é preciso defender tão agressivo, é preciso fazer tão isto ao pormenor, a gente vai jogar para não ferir com o Alto Moinho. E depois é que nós, mas vamos jogar com o Benfica daqui a 2 jornadas. A gente já está a preparar o Benfica. Nós já estamos a defender assim estas jogadas porque o Benfica defende assim. O Benfica tem o lateral esquerdo que joga assim. E nós, quando chegávamos ao Benfica, nós tínhamos o jogo todo preparado. Nós sabíamos o que é que o nosso adversário fazia, como é que ia atacar, como é que defendia. Não estou a dizer que era fácil, porque isto era semanas de trabalho. Agora, e nós começámos a acreditar, e lógico que se tens um comandante, um timoneiro, que te indica o caminho, e esse caminho é de vitória, não é? Não tens o sabor da derrota. Claro. Eu, por exemplo, em 100 jogos, eu perdi 10. Sensivelmente, se calhar, anda dentro disto. Ou em 10 perco 1, por exemplo, não é?
Ora, se tu estás num clube em que estás e acreditas e que vais jogar, e depois eles incutiram-nos isto. Eu lembro-me que quando a primeira vez que joguei com o Barcelona, em casa, e na altura era o Príncipe, estava lá, o Príncipe ia casar com a Infanta, Iñaki Urdangarín. Meu amigo. Eu a aquecer o pavilhão completamente cheio do ABC, a gente empatou 17-17, mas antes do jogo eu digo o que é que pensei, que eu lembro-me como se fosse hoje. Eu estava a aquecer e sabia que ia jogar a titular, e eu olhava e dizia assim, isto são estrelas, era a seleção espanhola, o Massivo, o Ortogarín, o Aguinagal, não era Aguinagal, era Barrofé. o Barrofé, Andava ali. o guarda-redes, sim, Barrofé. Havia montes de jogadores que eram estrelas da seleção espanhola em que nós jogávamos cá com a Espanha e levávamos 10, 15 de cabazada. E eu lembro-me de estar a aquecer e dizia assim para mim, mas eles só vão jogar 7. Ora, a gente vai jogar 7-7. Vamos competir. 7-7. E era o que o Dona nos dizia. Eles é o Barcelona, mas nós somos o ABC. Eles vão jogar 7. Nós vamos jogar outros 7. E vamos jogar. E vamos ver quem é que é mais inteligente e quem era mais perspicaz. E nós utilizávamos as armas. Ele punha em campo todas as armas que tinha. Explorava muito bem, por exemplo, explorava muito o meu jogo de saber de bloquear e de receber passos picados, chamado na altura que se dizia que era o El Culo, chamava-se, sei lá, a gente do Chico Laev não rematava tanta vez de lateral porque já não tínhamos altura, porque tinha lá grandes torres a defender. Nós utilizávamos ao pormenor todas as valências que cada um tinha. E ele conseguia tirar disso do Real Almeida, do Álvaro Martins, do Galambas, do Ricardo Tavares, do Paulo Faria, do Morgado, do Guarda-Redes, do Carlos Ferreira. E ele dizia-nos, o que é que interessa o Galambas marcar, por exemplo, 10 golos se o Faria não marca nenhum? Não, é melhor o Galambas marcar 3, o Faria outros 3, o Chico Leve 5 ou 6, o Vladimir mais 4 ou 5, o Real Almeida mais 3 ou 4, o Tavares depois entra e faz mais 2, 7 metros e um golo, o que seja. Mas nunca a nossa equipa viveu de um jogador a fazer 10, 12 golos. Eu para vocês verem, eu conto esta história aqui porque é engraçada, que na altura nós fomos jogar ainda o ex-Dragão, não é o Dragão, agora é o Dragão, mas na altura América de Sá. América de Sá, o pavilhão do antigo pavilhão das Antas do Porto, em que ainda o Rezende fazia parte dessa equipa. E nós no estágio, nós fizemos estágio, e quando fomos ver vídeo, o Dona sempre era ouvir e depois dizia à equipa e dizia como é que íamos jogar e para nós alinhavava ali os últimos pormenores para que nós não nos esquecêssemos daquilo que treinámos a semana toda. E ele, lembro-me como se fosse hoje, ele diz assim, hoje vamos jogar contra uma equipa que tem um grande jogador. Depois ele veio também para nós, porque pronto, o ABC contratou, que era o Carlos Rezende. E ele disse, hoje vamos defender 5-1 e o jogador que vai defender à frente dele vai deixá-lo rematar. Sempre. Não vamos ligar, entre aspas, ao Rezende. Vamos fechar os outros todos e o Rezende vai jogar à vontade. E nós ficamos todos, o Rezende é o jogador português, ele chega ali, mete-nos... E ele disse, algum jogador na história, hoje em dia já há o filho do jogador do Sporting marcou 19 golos num jogo. Mas até à data, na altura não me tinha lembrado, num séniores de alta competição, de ver um jogador marcar mais 15 golos. Por exemplo, 15 ou 10, 12 era um grande jogo. E ele disse-nos, e os resultados antigamente não é como agora, não é? Agora esta da reposição rápida há 44-30, 44... O handball era 25-23, 28-25... Menos golos, sim. Menos golos. E ele disse-nos, ele viu a nossa cara e perguntou-nos, algum jogador já nos marcou 15 golos ou 20 golos? Não, o Rezende não vai marcar. Mesmo que marque 15, se os outros não marcarem, a gente marca 20, eles já só marcam 15. E o que é facto é que depois na seleção, o Rezende, passado uns tempos, a gente fomos e o Rezende falava connosco e dizia, eu naquele jogo, eu jogava, vocês ninguém me tocava. Até que depois nós lhe confidenciamos, tu podias ter feito o que querias, mas os outros é que tu podias passar, os outros não podiam marcar. E o Rezende fez, lá está, o tal jogo que ele fazia sempre 10, 9, 11 gols, já não sei, sim, mas o Porto perdeu. Porquê? Porque nós tapámos todos os outros buracos. E a inteligência dele foi, deixamos o melhor, mas tapamos os outros, porque ele sem os outros não ganha o jogo sozinho. E o que é certo é que ganhámos. Ele tinha estas táticas e mentalidades. Ele era muito pragmático. Então, na seleção, quando era fase de grupos, de 4 equipas, apurava só uma. Ele dizia, quando foi o apuramento para o Japão, em que Portugal vai a primeira vez ao Japão, ele, quando sai o apuramento, diz, nós estamos no estágio, soubemos, e a concentração, e ele fez uma reunião e disse, meus amigos, temos da Alemanha, Polónia, na altura a Eslováquia, já não sei, eram 4 equipas. E ele disse,
vamos ganhar aqui, era um jogo cá e jogo lá. E ele disse, vamos ganhar os jogos todos e depois na Alemanha vamos fazer como se fosse só uma eliminatória. Ou seja, fazemos disto um jogo só de 2 mãos. E era, se a gente cá ganhasse por 2, lá tínhamos que perder pelo menos. Mas ninguém joga para perder por 1. Claro. E o que é facto é que nós, o primeiro jogo, o segundo jogo calha a Alemanha em Braga, fizemos aquele jogo, e nós, das primeiras equipas a nível de europeias, a ganhar à fantástica equipa alemã, que na altura ganhava, cilindrava toda a gente, e nós derrubámos a Alemanha em Braga. Nós, na terceira jornada, estávamos em primeiro com 6 pontos e a Alemanha com 4, e já tinha jogado contra Portugal. A nossa sorte, também a sorte, é verdade, também tudo correu bem, mas também lutámos por isso. Fomos à Polónia, ganhámos, e quando vamos jogar com outra equipa, depois para começar a segunda volta, a Alemanha escorrega na Polónia. Então já pudemos ir à Alemanha perder. E perdemos na Alemanha, mas os alemães não passaram, porque depois a gente conseguiu ganhar os outros jogos todos. Mas esta coisa dele, de logo dizer, não, isto vai ser assim, 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 e ele preparava-nos e incutia-nos... E batia certo depois e, epá, ele era muito... Por isso daí, a mudança de paradigma, a mudança de pensamento, nós, a mudança até mesmo, acho eu pelo menos, habituei-me sempre. Sexta-feira, treino, hotel, fosse com que fosse a equipa, íamos sempre para estágio, não era? Sempre, sempre. Lá para cima, para o Bom Jesus, já era um ritual. Eu já sabia com a minha família, olha, eu sexta vou para estágio, sábado tem jogo, tem domingo, folga, se ele achasse que era folga, porque senão ainda podia haver treino domingo. Mas sempre, banhos e massagens à quarta-feira, vídeo, banhos e massagens, que era o dia de descanso, segunda e terça, treinos físicos, quarta e quinta e sexta, preparar os jogos. E ele era... Os treinos eram diferentes, tudo bem, mas era sempre este esquema. E nós já estávamos preparados e formatados para aquilo. E era as semanas todas, e a gente, porque ele, como uma semana não dava, daí dizer, daqui a 3 jogos vamos jogar com o Porto, ou com o Benfica, ou com o Sporting, então vamos já preparar, apanhamos a meio, sei lá, o chic and ball, ou não sei o que, não sei o que mais, e então fazemos desses jogos a preparação com árbitros e os jogos oficiais para depois enfrentar a equipa grande. Carlos Galamas e Artur Monteiro, já vamos falar dessa final europeia, vamos deixar isso para um novo episódio e agradeço-vos desde já a juntarem-se a nós neste episódio. Voltamos daqui a pouco também com um novo, porque esse momento, essa final europeia, merece também aqui um olhar, e esta epopeia europeia merece também aqui um olhar dedicado, e é por isso que voltamos daqui a pouco. Um abraço a todos e obrigado.